Oh Christ, whose mercy like a river flows in Christ. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui está tudo bem, glória a Deus por isso. E eu creio que aí também esteja. Afinal de contas, recebemos um lindo presente neste dia, que é a vida. E onde há vida, há esperança. Onde há vida, há projetos de Deus. Estamos vivos e o Senhor tem propósito conosco. Então, vivamos o seu propósito. A leitura de hoje será em 2 Crônicas, capítulos 10, 11, 12 e 13. Vamos começar então? 2 Crônicas, capítulo 10. Discórdias e a divisão do reino. Roboão viajou para Siquém, porquanto todo Israel se ajuntara ali para proclamá-lo rei. Jeroboão, filho de Nebate, que ainda estava no Egito, para onde tinha fugido do rei Salomão, ouviu isso e voltou do Egito, de onde mandaram chamá-lo. Jeroboão e todo Israel foram ao encontro de Roboão e reivindicaram junto ao novo monarca: eis que teu pai mandou colocar sobre nós e nossas famílias um jugo muito pesado, mas agora diminuiu o trabalho árduo que somos obrigados a fazer e este jugo pesado de todos os dias, e nós o serviremos. Então Roboão ponderou-lhes: voltai a mim daqui a 3 dias. E o povo se retirou. Em seguida, o rei Roboão buscou aconselhar-se com os anciãos e autoridades que haviam servido ao seu pai Salomão durante seu reinado, e os questionou: como aconselhais que eu proceda para com o pedido deste povo? E os sábios lhe sugeriram: se fores bondoso para com este povo e lhes agradares, e lhes disseres boas palavras, então eles serão teus servos leais para sempre. Entretanto, Roboão não se satisfez com o conselho dos mais velhos e procurou ouvir o palpite dos jovens que haviam crescido com ele e que o serviam. Roboão perguntou aos seus amigos de infância: que aconselhais que respondamos a este povo que nos pede? Alivia o jugo que teu pai nos impôs. E prontamente os jovens que haviam crescido com ele disseram: ora, a este povo que te disse, teu pai tornou pesado o nosso jugo, mas tu, alivia o nosso trabalho, eis o que responderás: meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura de meu pai. Sendo assim, meu pai vos obrigou a um trabalho pesado, pois eu aumentarei ainda mais o vosso jugo. Meu pai vos repreendeu com açoites, porém eu vos castigarei com chicotes pontiagudos, dolorosos como ferroadas de escorpiões. Passados 3 dias, Jeroboão e todo o povo retornaram à presença de Roboão, conforme as ordens dadas pelo rei: voltai a mim ao 3º dia. Então, postando-se diante do povo, o rei respondeu-lhes com aspereza e arrogância, desprezando o conselho de 2 anciãos. Exclamou ao povo: segundo o parecer dos seus amigos de infância, meu pai fez pesado o vosso jugo, mas eu o aumentarei ainda mais. Meu pai vos castigou com simples chicotes, eu os açoitarei com chicotes que ferem como escorpiões. O rei não deu atenção ao povo, porque esta mudança e endurecimento vinham de Deus, a fim de confirmar a palavra que Yahvé havia profetizado a Jeroboão, filho de Nebate, por intermédio de Aías, o silonita. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-lo, protestou aos brados: que temos em comum com Davi? Não temos herança com o filho de Jessé, cada um para suas tendas, ó Israel. Cuida de tua própria casa, ó Roboão.
filho de Davi. Então todos os israelitas se dispersaram e retornaram às suas tendas. No entanto, Roboão continuou a reinar sobre o povo israelita, que vivia nas cidades da tribo de Judá. Então o rei Roboão enviou Adorão, chefe do trabalho forçado. Todavia, a população israelita se juntou e o apedrejou até a morte. O rei, contudo, conseguiu subir em sua carruagem e fugir para Jerusalém. Deste modo, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi e assim permanece até nossos dias. Segundo Crônicas, capítulo 11. Assim que retornou a Jerusalém, Roboão convocou 180.000 homens treinados para a guerra, das tribos de Judá e de Benjamim, para atacarem Israel e recuperarem o domínio de Roboão sobre todo o reino. No entanto, veio a palavra de Yahvé, o Senhor, a Semaías, homem de Deus, exclamando: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e Benjamim. Assim diz o Senhor: não partireis em guerra, nem lutareis contra os vossos próprios irmãos. Volte cada um à sua casa, porquanto o que está acontecendo procede da minha vontade. Então eles compreenderam e aceitaram a palavra do Senhor e desistiram de atacar Jeroboão. Roboão viveu em Jerusalém e construiu cidades e fortalezas em Judá. Edificou Belém, Etã, Tecoa, Bet-zur, Socó, Adulão, Gate, Maressa, Zife, Adoraim, Laquis, Azeca, Zorá, Aijalon e Hebrom. Essas cidades foram fortificadas em Judá e em Benjamim. Ele fortaleceu as suas defesas e nelas colocou comandantes com suprimentos de alimentos, azeite e vinho. Ele armou cada cidade com escudos e lanças da melhor qualidade e as fortificou muito, de modo que manteve o domínio de Judá e Benjamim. Os sacerdotes e levitas que havia em todo Israel recorreram a Roboão de todos os seus territórios, porquanto os levitas abandonaram seus bens e suas áreas de pastagem e partiram para Judá e para a cidade de Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos haviam rejeitado o serviço religioso ministrado pelos sacerdotes de Yahvé. E Jeroboão chegou ao ponto de nomear seus próprios sacerdotes, a fim de trabalharem em seus altares idólatras e para servir as imagens dos ídolos que havia construído em forma de bodes e de bezerros. De todas as tribos de Israel, aqueles que estavam realmente dispostos a buscar a presença de Yahvé, o Senhor Deus de Israel, seguiram os levitas até Jerusalém, para oferecerem seus holocaustos a Yahvé, ao Deus dos seus antepassados. Assim fortaleceram o reino de Judá e apoiaram Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, porque durante 3 anos andaram no caminho de Davi e de Salomão. Roboão casou-se com Maalate, filha de Jeremote e neta de Davi. A mãe de Maalate era Abiail, filha de Eliabe e neta de Jessé. Abiail deu-lhe 3 filhos, Jeús, Semarias e Zaão. Mais tarde, Roboão casou-se com Maaca, filha de Absalão, a qual deu à luz aos filhos Abias, Ataí, Ziza e Selomite. Roboão amava Maaca, filha de Absalão, mais do que todas as suas outras mulheres e concubinas, pois tinha tomado 18 mulheres em casamento e 60 concubinas, e gerou 28 filhos e 60 filhas. Roboão fez de Abias, filho de Maaca, o grande chefe da família, príncipe entre seus irmãos, com o propósito de levá-lo ao trono e torná-lo rei. Ele procedeu com astúcia e inteligência, dispersando seus filhos pelos vários distritos de Judá e de Benjamim,
e pelas cidades fortificadas, garantindo-lhes fartura de alimentos e provisões, e também lhes arranjou muitas esposas. Segundo Crônicas, capítulo 12. Depois que Roboão fortaleceu sua realeza e conseguiu estabelecer seu governo, desprezou a Torá, a lei de Yahvé, e todo Israel agiu da mesma maneira, seguindo o exemplo do rei. Por eles terem transgredido contra Yahvé, o Senhor, o rei do Egito, Sisaque, desferiu forte ataque contra Jerusalém no 5º ano do rei Roboão. Com 1.200 carros de guerra e 60.000 cavaleiros, era incontável o exército que veio com ele do Egito, líbios, suquitas e cuxitas, isto é, etíopes. O rei do Egito conquistou as cidades fortes de Judá e chegou até Jerusalém. Então o profeta Semaías apresentou-se a Roboão e aos líderes de Judá que se haviam reunido em Jerusalém. Fugindo de Sisaque, e lhe comunicou: assim diz Yahvé o Senhor, vós me abandonastes, por isso eu também vos entreguei na mão de Sisaque. Então os chefes de Israel e o rei se humilharam e confessaram: o Senhor é justo. Quando o Eterno percebeu que eles se humilharam em seus corações, veio a Semaías esta palavra do Senhor: visto que o meu povo se humilhou, não os destruirei, mas em breve lhes enviarei a salvação, o livramento. Eis que minha ira não será derramada sobre Jerusalém por meio de Sisaque. Entretanto, eles serão submetidos ao domínio de Sisaque, a fim de que aprendam a diferença entre servir a mim e servir aos reis de outras terras. Assim, quando Sisaque, o rei do Egito, invadiu Jerusalém, levou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, inclusive os escudos de ouro batido que Salomão havia mandado confeccionar. Por esse motivo, o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze para substituí-los e os entregou aos chefes da guarda da entrada do palácio real. Sempre que o rei ia à casa de Yahvé, o templo do Senhor, os guardas empunhavam os escudos e em seguida os devolviam à sala da guarda onde ficam expostos. Como Roboão humilhou-se, reconhecendo seu erro, a ira de Yahvé, o Senhor, afastou-se dele e ele não foi completamente destruído. Afinal, em Judá ainda havia algo de bom. Passados esses acontecimentos, o rei Roboão se fortaleceu novamente e reinou em Jerusalém. Roboão tinha 41 anos quando começou a reinar e governou 17 anos em Jerusalém, a cidade que Yahvé, o Senhor, havia escolhido dentre todas as tribos de Israel para fazer habitar ali o seu nome. Sua mãe se chamava Naamá e era amonita. Todavia, ele errou e não dispôs sinceramente seu coração para buscar a presença do Senhor. Todos os demais acontecimentos do reinado de Roboão, do princípio ao fim do seu governo, estão escritos na história do profeta Semaías e na história do profeta Ido, conforme está registrado na lista dos antepassados de Roboão. Entre mentes, durante todo esse tempo, Roboão e Jeroboão estiveram em guerra um contra o outro. Ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Abias foi empossado em seu lugar, passando a reinar como seu sucessor. Segundo Crônicas, capítulo 13. No 18º ano do rei Jeroboão, Abias começou a reinar sobre Judá e governou durante 3 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Micaías, filha de Uriel, da cidade de Gibeá, e também houve guerra entre Abias e Jeroboão.
Abias preparou-se para lutar com um exército de guerreiros treinados e corajosos, 400.000 homens escolhidos, e Jeroboão preparou-se para a batalha contra seu irmão com 800.000 homens escolhidos, todos igualmente hábeis e determinados. Posicionou-se Abias em pé no alto do monte Zemaraim, que está localizado na região montanhosa de Efraim, e declarou: Ouvi-me, Jeroboão, e todo o povo de Israel. Não vos convém saber que Yahvé, o Senhor Deus de Israel, concedeu para sempre a Davi o reino de Israel, a ele e a seus descendentes, mediante uma aliança irrevogável celebrada com sal? Todavia se levantou Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra seu senhor. Ajuntou-se a ele um grupo de vadios e mercenários, homens perversos e infiéis. Fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão, sendo Roboão ainda muito jovem, inexperiente e inseguro. Não lhes conseguiu resistir. Agora julgais poder resistir ao reino do Senhor, que está sob o poder dos descendentes de Davi, visto que sois muitos e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão fez para serem adorados como vossos deuses. Não lançastes fora os sacerdotes de Yahvé, os filhos de Arão e os levitas, e não fizestes para vós outros sacerdotes como as gentes das outras terras? Qualquer que venha consagrar-se com um novilho e 7 carneiros, logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses. Entretanto, quanto a nós, Yahvé o Senhor é nosso Deus, e jamais o deixamos. Temos sacerdotes que ministram diante do Eterno, a saber, os filhos de Arão e os levitas na sua obra. Cada dia de manhã e à tarde oferecem holocaustos e queimam o sagrado incenso aromático, dispondo os pães consagrados da proposição sobre a mesa santa de ouro puro e o candelabro também de ouro, com suas lâmpadas para se acenderem toda a tarde, porque nós temos guardado e obedecido as orientações de Yahvé, nosso Senhor Deus, mas vós o abandonastes. Portanto, Deus está conosco e marcha à nossa frente, como também os seus sacerdotes, com as trombetas, para anunciarem a guerra contra vós. Ó povo de Israel, não pelejeis contra Yahvé, o Senhor Deus de vossos pais, porquanto sereis arrasados. Contudo, Jeroboão teimou em armar uma emboscada para atacar Judá, pela retaguarda do seu exército, de maneira que as suas tropas estavam em frente de Judá, enquanto outra parte de seus guerreiros organizava uma cilada por trás. Então, os comandantes de Judá olharam e observaram que a batalha se tratava violentamente por diante e por detrás. Então clamaram a Yahvé, o Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Os guerreiros de Judá deram um grito de guerra, e assim que gritaram, Deus feriu a Jeroboão, todo Israel, diante de Abias e de Judá. Vendo o ocorrido, todos os filhos de Israel bateram em retirada de diante de Judá, pois compreenderam que Deus os havia entregado nas mãos do exército de Judá, de maneira que Abias e o seu povo fizeram grande matança entre eles, porquanto tombaram no campo de guerra naquele dia 500.000 homens escolhidos, filhos de Israel. Assim foram humilhados os filhos de Israel naquele tempo. Prevaleceram os filhos de Judá, porque depositaram toda a confiança e obediência nas mãos de Yahvé, Deus de seus antepassados. Abias perseguiu a Jeroboão e lhe tomou cidades, Betel, Gesana e Efron, com suas respectivas aldeias e povoados.
Jeroboão não restaurou mais o seu poder no tempo de Abias. Feriu o Senhor a Jeroboão, que morreu. Abias, porém, se fortificou e tomou para si 14 mulheres e gerou 22 filhos e 16 filhas. Quanto aos demais atos de Abias, o seu procedimento e as suas palavras estão escritos no comentário do profeta Ido. A nossa leitura de amanhã será em 2 Crônicas, capítulos 14, 15 e 16. Eu aguardo você para essa leitura, se assim o Senhor nos permitir. Que Deus te abençoe grandemente. Um abraço. By every lash and by every thorn-crowned pain, thy sacrifice has cleansed my soul from stain. O Lamb of God, on cross exalted high, for us you bore the weight, for us to die. Thy mercy's breath no mortal tongue can tell. Your grace extends where the shadows dwell. In wondrous love, my soul now finds its rest. Your precious blood has made my spirit blessed. Oh, Holy One, my gratitude proclaim. In reverence I magnify your name. For by your wounds our healing was secured. In your embrace eternal life assured. Oh, Savior dear, my heart with praise will ring. In joyful hymns your boundless grace I sing. Your sacrifice, the purest gift of love, reveals the glory of our God above. Thy mercy's breath no mortal tongue can tell. Your grace extends where the shadows dwell. In wondrous love, my soul now finds its rest. Your precious blood has made my spirit blessed. O Christ our King, with humble heart I pray. In thanksgiving guide my steps each day. Your mercy vast, your love my soul's delight. In your salvation find eternal light.